Então, pessoal, atendendo aí, né, a solicitação de alguns alunos, também a necessidade de fazermos uma revisão, nós vamos estar trabalhando agora aí uns exercícios envolvendo aí as funções orgânicas álcool e cetona. Então, vamos lá? Um exercíciozinho básico. Então, primeira questões aí, nós temos assim, ó. Dê os nomes, segundo aí o PAC, dos seguintes compostos. Nós temos aí 4 cadeias carbônicas. Vamos analisar a primeira cadeia, a primeira proposta. Primeiro passo, o que você vai fazer num exercício desse de nomenclatura? Você vai achar a cadeia principal. Quantos carbonos eu tenho? Eu tenho o quê? Eu tenho 3 carbonos. Tendo 3 carbonos, eu tenho um prop. 3 carbonos prop. Entre os carbonos eu tenho o quê? Ligação simples. Então, o que eu tenho? Um alcano. Então, passa a ser um propano. Agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma hidroxila. Essa hidroxila identifica que a minha função é um álcool. Então, vou acrescentar o sufixo ol na minha palavra. Então, eu tenho prop 3, propano, porque é um alcano, propanol, ol, devido a ser um álcool. Agora, nós temos que numerar os carbonos para indicar aonde esse álcool se encontra. Vamos observar aqui uma representação. Inicialmente, eu vou olhar o seguinte. Da minha hidroxila, do carbono com hidroxila para a esquerda, eu tenho um carbono. Da minha hidroxila para a direita, eu tenho mais um. Observa que, tirando a minha função aqui, ó, tirando o carbono com o álcool, eu tenho um carbono para a direita e um para a esquerda. Eu costumo dizer aos meus alunos que nós empatamos em quantidade de carbonos da direita e da esquerda. Quando isso acontece, nós começamos a numerar da esquerda para a direita. Então aqui eu tenho carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então a minha hidroxila encontra-se em qual carbono? Carbono 2. Então a minha nomenclatura dessa cadeia da alternativa A, 2-propanol. Então vamos aí para a alternativa B. O primeiro passo é sempre encontrarmos a cadeia principal. A cadeia principal não precisa ser em linha reta. Ela será em linha reta se nessa linha reta tiver maior quantidade. Lembrando, o princípio de uma cadeia principal é que exista maior quantidade de carbonos interligados. Então, observando aqui, ó, a nossa cadeia principal, ela é curvada para cima, ela poderia ser para baixo. Porque, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, contando de baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Então, você pode escolher qualquer um dos dois caminhos. Então, se eu tenho 5, eu tenho um pente. Lembrando, um carbono é met, 2 é et, 3 é prop, 4 é but e 5 é pente. Agora, entre esses carbonos eu tenho apenas ligações simples, então é um alcano, então se torna pentano. Eu tenho a hidroxila me identifica um álcool, então eu tenho um pentanol. Agora, esse pentanol ele está em qual carbono? Vamos analisar aqui. Vamos observar, aqui eu tenho o meu carbono com a hidroxila. É o centro da minha cadeia. Aí eu vou ter que olhar para a direita e para a esquerda. Para que eu vou fazer isso, olhar para a direita e para a esquerda? Nós costumamos dizer assim, que do lado direito ou do lado esquerdo, aquele que estiver a menor quantidade de carbono, eu começo a contar daquela ponta. Eu digo assim aos meus alunos, do lado em que a hidroxila estiver mais perto da ponta, é da onde você vai começar a contar. Então vamos analisar aqui, ó. Para a direita, eu tenho 2 carbonos na principal. Para a esquerda também tenho 2, empatou. Se eu olhar aqui as ramificações, também estão na mesma posição. A regra então manda quando empata, nós começamos da esquerda para a direita. Então eu tenho carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Então quer dizer, a minha hidroxila está em qual carbono? No carbono 3. Então eu tenho um 3-pentanol. Acabou? Não, vamos lembrar aqui, ó, ramificação. Essas ramificações são conhecidas como? São conhecidas como metil.
Eu tenho um metil nesta ponta e tenho um metil na outra ponta. Então, quantos metil que eu tenho? Eu tenho 2. Sendo 2 metil, nós falamos dimetil. Agora, aonde? Eu tenho um metil no carbono 2 e um metil no carbono 4. Então, eu digo que eu tenho 2 e 4 dimetil. 2 e 4. O 2 e o 4 indica onde o metil está. O di me fala que é 2. E o metil, né, por ter a aparência da ramificação. Juntando agora o 2 e 4 de metil com o pentanol, eu vou ter o nome da minha cadeia carbônica. 2, 4, dimetil 3 pentanol. Questão C. Primeiro passo, cadeia principal. É a maior quantidade de carbono interligado. Agora, quantos carbonos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Então é but. Agora, entre esses carbonos da principal, ligação simples. Então é um butano, final ano. Tenho a minha hidroxila, então é um álcool. Então se torna um butanol. Vamos identificar onde é que esse butanol se encontra, onde é que esse álcool se encontra. Então, olha, vamos aqui identificar a posição da hidroxila. A hidroxila ela está o quê? Numa das pontas. Lembra que eu comentei um pouco atrás que quando a hidroxila está numa ponta, ela já é o início da contagem. Então eu tenho carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. Então, olha, o meu álcool está o quê? No carbono 1. Então eu falo que eu tenho um butanol. Vamos observar que nós temos ramificações, que são carbonos aqui, ó, fora da principal. Aqui então eu tenho um metil, aqui eu tenho outro metil. Então quantos metil que eu tenho? 2. Aonde? No carbono 3. Então nós falamos que nós temos um 3,3 dimetil. 3,3, que está no carbono 3. Di, porque é 2, metil. Juntando, então eu vou ter 3,3 dimetil 1-butanol. Ou, se você, alguns autores, eles não utilizam esse 1, porque na falta de um número já indica que a ramificação que indica o álcool, ele já está no carbono primário. Então você pode colocar 3,3 dimetilbutanol. Vamos para a próxima. Para a letra D. Primeiro passo, cadeia principal. 7, hept. Então eu conto aqui, ó, 7 carbonos, hept. Entre eles só tem ligação simples, heptano. Olha a hidroxila, então acrescento ol, heptanol. Agora, vamos identificar a posição dessa hidroxila. Então, olha, observa a seguinte situação. Eu observo onde é que está a hidroxila. Está nessa posição bem aqui, ó. Agora, por que eu comecei a contar do lado direito e não do lado esquerdo? Vamos observar. Ela já está numerada. Agora vamos entender o porquê que nós numeramos ela nesse sentido. Primeiro vamos observar a hidroxila. Ela está no carbono 4. Então quer dizer que aqui eu vou ter um 4-heptanol. Hepta porque é 7, heptano porque é alcano, ligação simples, heptanol porque tem hidroxila e 4-heptanol porque a hidroxila está ligada ao carbono 4. Por que eu comecei a numerar pela direita e não pela esquerda? Da ponta direita e não da ponta esquerda. Olha, vamos analisar. Para a direita, a minha cadeia principal tem quantos carbonos? 1, 2, 3. E para a esquerda? 1, 2, 3. Empatou. Eu costumo dizer aos meus alunos assim, quando empatar a quantidade de carbono para a direita e a quantidade de carbono para a esquerda, você vai observar se existem outras ramificações, se existe ligação dupla, se existe ligação tripla e assim por diante. Nesse caso aqui, vamos observar as outras ramificações. Vamos observar que eu tenho uma ramificação aqui, eu tenho um metil. Esse metil, ele está do lado direito. Agora, da posição que o metil está para chegar até na ponta da cadeia para o lado direito, falta quantos carbonos? Apenas um. Do lado esquerdo eu também tenho uma ramificação. Só que essa ramificação aqui do lado esquerdo, falta quantos carbonos para chegar na ponta? 1, 2. Olha, ele está aqui, ó, essa ramificação do lado esquerdo. Ela falta 2 para chegar na ponta, 2 carbonos. Quando a ramificação está próxima da ponta, é daquele lado que você vai começar a numerar a tua cadeia.
Então, por isso que ficou carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6, 7. Agora, observe que eu não tenho somente esse metil. Eu também tenho outro metil. Ó. Quantos metil eu tenho? 2 metil. Eles estão onde? No carbono 2 e no carbono 4. Então, na minha nomenclatura, eu vou ter que usar 2,4-dimetil. Correto? Hepta por ter 7, heptano por ser ligação simples, heptanol por ter hidroxila, 4 heptanol por causa da hidroxila estar no carbono 4, 2 e 4 de metil, porque eu tenho um metil no carbono 2 e um metil no carbono 4. Acabou? Não. Nós temos a outra ramificação. Quantos carbonos eu tenho aqui nessa ramificação? Eu tenho 2 carbonos. Sendo 2 carbono, a minha ramificação é um etil. Então eu tenho aí, ó, 5-etil. Essa ramificação está no carbono 5. Então bora juntar. Lembrando, para juntar a nomenclatura, nós juntamos em ordem alfabética. Então eu tenho 2 e 4 dimetil, letra D, né, vem antes de E, 5 etil, 4 heptanol. O nome da cadeia principal sempre fica por último. Então 2 e 4 dimetil, por ordem alfabética, 5 etil. Agora, pessoal, fazendo uma pesquisa, eu encontrei alguns autores que pedem, né, para fazer essa colocação do nome na montagem, seguindo a ordem alfabética, mas a ordem alfabética observando somente as nomenclaturas das ramificações. Não olhando a questão do di, não olhando a questão do tri, do tetra, mas sim metil, etil, propil, butil, pentil e assim por diante. Então, nesse caso aqui, ó, nós teríamos 5-etil, né? Porque metil, o E vem antes do M. Então, 5-etil, 2 e 4 dimetil, 4 heptanol. Mas saliento que, né, a alternativa E. Primeiro ponto, cadeia principal. Cabe lembrar que isso é uma cadeia fechada. Se é uma cadeia fechada, não se preocupe em relação à cadeia principal. Ela já é a principal nesse caso aí. Vamos observar que ela está o que? Simplificada. Lembramos que em cada vértice possui o quê? Um carbono. Então essa minha cadeia aí, ó, ela tem quantos carbonos? Ela tem 4 carbonos. Se ela tem 4 carbonos, ela é o quê? Um but. Agora, entre esses carbonos tem só ligação simples. Então é um ano. Butano. Eu tenho o álcool, que é a hidroxila. Então eu tenho um butanol. Então, agora, se a minha cadeia ela é fechada, eu tenho que lembrar que na nomenclatura pela IUPAC eu acrescento ciclo. Então, a nomenclatura final seria ciclobutanol. O próximo exercício, ele dá o nome e pede para você escrever, né, as fórmulas estruturais. Vamos lá? Inicialmente, letra A, álcool terquibutílico. Presta atenção agora. Então, olha, quando uma palavra aí começar com álcool, isso identifica que eu vou ter que trabalhar com a nomenclatura usual. Quando vier escrito álcool precedido de um nome, de um composto, significa que eu vou trabalhar com a cadeia usual. Sendo usual, eu costumo dizer aos meus alunos que a hidroxila ela se torna o centro, se torna a parte principal da cadeia. Agora vamos analisar o restante do nome. Tércio-butílico. Eu tenho but no nome. But significa o quê? But significa que eu vou ter que trabalhar com 4 carbonos. But 4. Agora, esses 4 carbonos, eles vão ter que ser escritos de que maneira? Olha, aqui eu tenho a palavra tércio. Tércio é o mesmo que terc. Lembra lá das ramificações das cadeias? Metil, etil, propil, isopropil, butil. Então, esse tércio butil, ele identifica que eu vou ter que utilizar os 4 carbonos nessa estrutura de ramificação, o carbono terciário. Então, a minha cadeia principal vai ser a hidroxila mais a ramificação tércio-butil. Tércio-butil. O que significa esse ílico? Esse ílico, ele é uma forma de você identificar que você está trabalhando na nomenclatura usual. Quando eu estou trabalhando a usual, o meu sufixo é ílico, não é mais ol, e sim ílico. Correto?
Então, a minha cadeia seria isso aqui, ó. A hidroxila, por ser o álcool, é o principal. O terc, but, é a ramificação terc-butil. Então, aqui teria a minha estrutura para o álcool tercibutílico. Letra B, metil-etilcarbinol. Olha, uma curiosidade aí, carbinol. Vamos identificar o primeiro, o que seria esse carbinol? O carbinol é quando a minha hidroxila ela está ligada a um carbono e esse carbono ele é considerado o centro da cadeia. Então, quando vier a palavra carbinol, você vai pensar assim: o meu carbono principal é o que está com a hidroxila. Carbinol é o carbono principal aonde está com a hidroxila. Aqui é a minha cadeia principal, se torna o principal. Todo o restante vai ser ramificação. Então, eu tenho como ramificação o metil. E eu tenho como, ó, que eu coloco de um lado bem aqui. E eu tenho a outra ramificação que é o etil, que é colocada do outro lado. Então, eu tenho o carbinol, metil, etil. Agora, nós temos que lembrar o seguinte. Numa cadeia carbônica, todos os carbonos têm que formar o octeto. Observa aqui, ó, o carbinol. O carbono ele é tetravalente, então tem 4 elétrons. Com uma ligação aqui 5, uma ligação aqui 6 e uma aqui 7. Para 8 falta quanto? Falta 1. Então está pronto agora o nosso metil-etilcarbinol. Vamos para mais uma proposta. A questão C. 6-metil-heptanol. Aqui já é IUPAC, ó. A letra A foi usual. A letra B foi a relação do carbinol. Primeiro passo, identificar quantos carbonos eu vou ter nessa cadeia. Hept. Hept significa que eu vou ter que usar 7 carbonos. Agora vamos observar mais uma coisa. An deriva de alcano. Então seria ligação simples entre esses carbonos. Eu tenho o ol, que é a minha hidroxila, mas esse álcool ele está em qual carbono? No carbono 3. Então você vai contar 1, 2, 3. Então olha, 1, 2, 3. E você vai colocar a hidroxila. Continuando, aqui nós temos 6-metil. Isso significa o quê? Que no meu carbono 6 eu vou ter que colocar um metil. Tá pronto? Não. Nós temos que fazer com que os carbonos se tornem octetos. Então, basta eu acrescentar hidrogênio no carbono da cadeia principal para que eles se tornem octetos. Beleza? Vamos para a letra D. Ciclopropanol. Primeiro passo, identificar quantos carbonos. Prop, são 3. Agora temos an, é o alcano. Então, ligação simples entre eles. Agora, atenção para que eu tenho aqui, ó, o ciclo. Ciclo identifica que esses carbonos vão ter que ser organizados na estrutura de cadeia fechada. Ciclo, cadeia fechada, prop é 3. Então, a minha cadeia fechada vai obedecer à estrutura de um triângulo. Então, ó, 3, triângulo. Agora eu tenho o álcool. Então, vou transferi-lo vou acrescentar o álcool. Ciclo, prop, ol. Agora, esses carbonos da cadeia fechada, eles têm que se transformar em octeto. Então, para isso, eu acrescento hidrogênios de forma que ele se torne 8. Lembrando, o carbono é 4, com 2 ligações 6, com mais 2 hidrogênios vão para 8. O carbono é 4, com 2, 6 e 2 hidrogênios para 8, correto? Muito bom. Mais uma questãozinha aí para nós analisarmos. Nós temos aí o composto. Primeiro passo, identificarmos a cadeia principal. A cadeia principal é aquela que a posição existe a maior quantidade de carbono. Então aqui eu teria a minha cadeia principal. Quantos carbonos na principal? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hex. Entre eles, somente ligação simples. Hexano. Agora, então eu tenho aí a minha hidroxila. Então eu tenho um hexanol. Agora, por que eu coloquei 3 hexanol? Bom entender? Porque quando eu destaco aqui
Quando eu destaco aqui a minha hidroxila, eu tenho que contar quantos carbonos ficou para a direita e quantos carbonos ficou para a esquerda. Para a direita ficou quanto? 1, 2. Para a esquerda, 3. Lembra? A cadeia principal, na hora de você numerar, você vai olhar. A ramificação, ela está mais perto da ponta da direita ou da ponta da esquerda? Nesse caso, da direita. Por isso que ficou 1, 2, 3. Agora, 3-hexanol. Agora, observa que aqui ó, tem a palavra fenil. Por que 3-fenil? Vamos observar bem aqui essa ramificação. Ó. Quantos carbonos eu tenho? 6 carbonos. 6 carbonos identifica uma estrutura do benzeno. Lembrando, né, que o benzeno ele é representado por uma estrutura com 6 carbonos. Agora, lembrando mais ainda, por que fenil? Toda vez que o benzeno estiver ligado à cadeia principal, ele é chamado de ramificação fenil. Por isso, fenil. Agora ele está em qual carbono? Ele está ligado no carbono 3. Então, aí por isso que eu tenho 3-fenil. Nomenclatura IUPAC, 3-fenil, 3-hexanol. 3-fenil, 3-hexanol. Então, a resposta correta é a alternativa E.